Bom, pessoal, estamos ao vivo. Meu nome é Thaís, eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, sou artista plástica e sou psicanalista também. E hoje eu tenho o maior prazer, maior honra de trazer a Neide Tavares. A Neide foi minha professora também, né, na parte de psicopedagogia. Posso falar para você, Neide, eu aprendi muito com você, viu? Obrigada, obrigada, gratidão. É bom assim, né? Quando a gente planta uma semente e colhe os frutos, né? Você está colhendo os frutos do seu investimento também, viu, Thaís? Muito obrigada. Com certeza. E olha, assim, até hoje eu uso bastante o que vocês falaram lá no curso, né? Todos os recursos a gente acaba utilizando. Isso é muito bom Assim, mesmo. a gente sempre fala, a psicopedagogia ela abre caminhos para o caminho que você quiser para a sua vida. É para a sua vida pessoal, para a sua Uhum. vida profissional, para trabalhar na escola, para trabalhar no consultório, enfim, Para todas as áreas, né? todas as áreas, sim, sim, todas as áreas. Então, vamos lá. Ó. A Neide, ela é pedagoga, é psicopedagoga e mestre em educação, é gestora também de projetos sociais, coordenadora, né, em pedagogia e educação de ensino fundamental dos anos finais e do ensino médio. É professora também dos cursos de pós-graduação de psicopedagogia, psicologia organizacional e também gestora escolar de educação infantil, de educação escolar e inclusiva também. Neide, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje a gente vai falar de um assunto bem importante, né? Que é a parte de inclusão no ensino médio, né? Isso. Thaís, muito, muito obrigada. Como você falou, a gente vem de um percurso que, Thaís, talvez mais de 5 anos, né? Que a gente já se conhece e vai trocando informações e vai trocando conhecimento. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Esse tema é um tema bastante inusitado, né, Thaís? Porque muito pouca gente fala sobre o aluno incluso na adolescência, né? E é uma das coisas, assim, como ele já vai se encaminhando, como ele vai se apropriando do espaço escolar e a escola também vai interagindo com ele, parece que tudo vai se encaminhando, então o enfoque muitas vezes não é dado ao ensino médio ou aos anos finais, né, do ensino fundamental, e sempre um olhar mais para as crianças que estão chegando, né, nos anos iniciais. Bom, a entrada na adolescência para o aluno incluso é um momento de transição como para qualquer outro aluno, né? A bem da verdade, as características da adolescência, elas vão aparecendo junto com as outras crianças que estão na mesma sala, a menos que o caso de inclusão tenha ali um processamento cognitivo, um processamento mental mais infantilizado. Ainda assim, você pode ter mudanças corporais que levem ao desenvolvimento físico, né, de um adolescente. Então, cresce a altura, encorpa, aparecem os seios, o bumbum fica mais arredondado, todas as características da adolescência, e às vezes ainda não entrou numa fase, digamos, cognitiva mais avançada, está numa fase da infância. E ainda assim segue, né, com a sua turma e vivendo os dilemas, né? Então, assim, é muito interessante, porque as meninas passam a usar maquiagem, passam a pintar as unhas de diversas cores, né? E às vezes estão Uhum. carregando uma boneca dentro da escola. Se interessam por mudar a cor do cabelo, se arrumam, né? Começam a pôr detalhes na vestimenta. E os meninos na adolescência, mesma coisa, passam a fazer barba, né? Começam a, né, abrir o peitoral, começam a se relacionar e namorar. Então, hoje eu trabalho num colégio, é um colégio particular na região de Cotia, e nós temos vários casos, né? Na verdade, a gente tem um volume bem interessante de alunos de inclusão, de um escopo bem diversificado também. O maior número são de autistas,
mas a gente também tem deficiência intelectual, e nós temos os transtornos de aprendizagem, que é a dislexia, o TDAH e a descalculia, né? Então, a gente tem esse espectro ali, todos interagindo nas suas salas, nos seus respectivos grupos, né? E a gente trabalha em várias linhas, na verdade, né? Dentro particularmente desse colégio. Eu não tenho uma formação específica em nenhuma das inclusões, né? Digamos assim. Não sou uma profissional que se dedicou ao autismo ou a um determinado caso de inclusão. Eu sou generalista, conheço todas, né? E entendo algumas especificidades porque a gente vai aprendendo na prática, mas eu faço a gestão de todos esses grupos, então do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. E aí, o que acontece? Cada indivíduo ele se configura na sua particularidade, né? E eles trazem riquezas, né, muito interessantes, né? Então, por exemplo, um caso que eu acompanhei da transição do 5º para o 6º ano é um caso de autismo, uma criança com autismo, e a grande dúvida era uma professora, ele tinha no 5º ano uma professora polivalente e alguns especialistas, inglês, música, né? Na passagem para o 6º ano, o que acontece? São 10 especialistas, a gente não tem um único professor. E aí a gente ficou muito em dúvida se deveria colocar um mediador, né? Se deveria colocar um mediador. E institucionalmente nós dissemos não, ele não precisa, ele vai conseguir se adaptar. Dito e feito, dito e feito. Ele se adaptou muito bem à troca dos professores, né? A cada 50 minutos troca o professor. Se adaptou, ele já vinha na classe que o acolheu, né? Ele já tinha alguns anos de colégio, ele não estava totalmente desamparado, ele não mudou assim radicalmente, mas a mudança pedagógica foi gigantesca para ele. E ele se adaptou, até a profissional que trabalhava com ele, porque no colégio nós temos, eu sou coordenadora, mas nós temos uma profissional que atua, né, com todos os casos de inclusão. Então, ela faz a supervisão pedagógica, ela verifica como é que está o avanço, tudo. Ela falava assim, ele não vai conseguir, nós vamos precisar por um mediador, não vai conseguir, nós vamos precisar por um mediador, não vai conseguir. A gente, assim, né, muito atento à primeira semana de aula, tranquilíssima. Já estava no mesmo prédio, né, o Fundamental, anos iniciais e o Fundamental 2, uma transição tranquila, né, contrariando a expectativa dos pais, contrariando a expectativa de alguns profissionais de dentro da escola. E por que isso, né? O aluno de inclusão, a gente tem que puxar por ele. Não pode só acomodar. Quanto mais você acomoda, mais você segura o processo de desenvolvimento dele. Então, a gente falou, vamos tentar, vamos ver o que vai dar. Deu certo, o menino está muito bem, tivemos 1 mês e meio de aula, né, praticamente antes da pandemia, ele se adaptou muito bem, fala inglês fluentemente, praticamente, tem um desenvolvimento de linguagem excepcional, e o processo em geral da escola né, a orientação que se tem para todas as escolas, uma adaptação curricular, né, para que se verifique de acordo com a identidade do aluno, a personalidade, o perfil, aquilo que ele tem a possibilidade de desenvolvimento. A partir disso, vai incluindo as outras temáticas, fazendo os links, né, para que ele possa sempre fazer uma construção de aprendizagem significativa, mas também tem adaptações metodológicas do professor, né? Então, a forma como ele dá atenção, a forma como ele vai lá e explica melhor, uma linguagem diferenciada, para que ele possa atender a forma como ele produz o material adaptado, se for o caso. Tem disciplina que faz adaptação de material, matemática, por exemplo, e tem professores que trabalham de um jeito que a adaptação é muito pequena, porque na própria linguagem, na própria forma como vai interagindo com o aluno,
consegue que ele tenha aprendizagem, né? E não tem regra, né? Essa é a verdade. A gente tem instrumentos, mas não tem regra. Para cada um se constrói um processo. E aí ele vai avançando, né? Sexto, sétimo ano, oitavo, nono. E o ingresso no médio, ele é um ingresso que exige mais responsabilidade, eu entendo, né? Então, ao longo do fundamental, é preciso que vá construindo essa responsabilidade neles, né? Mas com tudo organizado, as orientações feitas, muitas listas, né? Lista do dia da semana o que tem que trazer, anotações na agenda, estimulando que cada aluno faça a sua própria anotação, escreva, né, a sua orientação de acordo com o mecanismo que funciona melhor para ele. Quando eles chegam no ensino médio, estão bem resolvidos, sabe? Eles estão já capazes de ir assumindo. E aí a gente passou essa transição também, que foi um ingresso no universo virtual, né? Nós estamos trabalhando com uma ferramenta, com um ambiente virtual que é o Google Classroom. Ele não é um ambiente muito amigável para inclusão, e os mais velhos, principalmente, estão se virando muito bem, né? Eles já acionam pelo celular ou pelos computadores de casa, eles entenderam que entrando pelo e-mail já conseguiu acessar e estão fazendo essas operações. Então, um ganho de aprendizagem também gigantesco, né? Mas nem tudo são flores. Eu acho que é importante falar que a gente tem alguns conflitos que ocorrem, principalmente no ingresso do ensino médio, né? A questão que é mais delicada para eles é que, assim, eles criam um grau de maturidade e eles começam a perceber que eles são diferentes e percebem, mais do que percebem, se incomodam por ser tratados de uma forma diferente. Né? E a delicadeza desse momento que a escola precisa cuidar, né? Precisa conversar bastante. Por quê? Eles não só percebem porque a gente entrega um material adaptado, né? Então, a gente já tem técnica até para fazer essas entregas, Thaís. A gente não faz isso na frente de todo mundo. A gente entrega o material igual e junto vai o material adaptado, então tudo é conversado. Às vezes o material é igual, mas ele só responde aquilo que ele tem condições efetivamente de trabalhar. Aí, o que acontece? Eles não... se a gente pede, por exemplo, para um aluno sentar mais à frente, por quê? A coletividade ali, ela é distrativa para qualquer um, mas a gente tem que ter um olhar mais receptivo, mais intenso para esse aluno, que ele tem uma demanda maior, diferenciada. E não dá para dizer que não tem. É da natureza deles, né? E seria injusto a gente nivelar todos eles. Então, e por que eu estou falando isso? Só vou abrir um parênteses. Nós temos alunos que conseguimos identificar que há alguma situação de dificuldade de aprendizagem ali que exige uma adaptação, porém ele nunca passou por um processo de diagnóstico, porque não querem perceber, não querem, né? Então, a gente não atende só, esse passou, esse realmente tem, né, um transtorno global de desenvolvimento. A gente percebe outros ali que necessitam de uma adaptação, e a gente tem um olhar individualizado para cada um deles, né? Então, é mais um que ingressa conosco, é mais um que a gente acolhe nesse processo. Porém, o processo de aprendizagem dele tem que ser respeitado. Não posso, né, colocar todos no mesmo ponto e simplesmente fazer de conta que eu estou ensinando, que os professores estão ensinando. Né? Porque não é a mesma coisa. Tudo bem, eles estão no ensino médio, então a gente vai dar a mesma aula, só que eu avalio diferente. Eu dou a mesma prova e eu faço de conta de que ele está aprendendo e ele percebe. Né? A gente tem que ter valores, a gente tem que ter ética e tem que puxar esses alunos
pelo desenvolvimento que eles são capazes de fazer. Então, não adianta eu fantasiar de que ele está avançando e permitir que isso ocorra. Então, a adaptação no ensino médio, ela existe sim. E eles começam a comparar, né? Comparar mais, fica mais fácil comparar. Trabalho, nota, resultados, deixa eu ver como é que você fez, deixa eu ver, eles sentam mais em grupo. Então, a questão da adaptação fica muito mais delicada nesse momento. Vou Pode só falar. fazer uma ressalva. Às vezes também no Fundamental 1 também, viu? Tem crianças que percebem. É, E sim, a autoestima delas vai lá para baixo quando sim. percebe. Então, quando a gente que trabalha, né, no meu caso, eu já trabalhei como mediadora, o que eu tive que fazer? Eu tive que intervir de outra maneira, né? Eu tive que realmente, assim, não necessariamente adaptar o material, mas aplicar intervenções dentro da sala de aula com a professora sabendo, é lógico, né? Claro. Para ter essa conversa e para que a criança entendesse, né, aquele exercício ou entendesse o que ela estava fazendo de uma maneira também efetiva também, né, Apropriada para ela, exato, apropriada exato. para ela, né. E aí, Apropriada pra... assim, é lógico, no Fundamental 2 no ensino médio, isso aí vai ser muito, mas assim, 3 vezes pior, eu tenho certeza. Potencializado, É potencializado, exato, né? Então a gente tem potencializado. que. É desde pequenininho que você vai trabalhando isso com eles, com muita paciência, e depois você vai avançando isso, né? E às vezes o respeito também, né? No primeiro ano do ensino médio, nós temos dois casos de. Nós temos duas crianças com autismo, né? Não gosto de... caso é porque a gente fala muito da clínica, né? Na clínica psicopedagógica, eles são pacientes, são casos que a gente atende. Na escola são alunos. E são dois com autismo. Um vai de boa, né? Tá, beleza. Você passa, ele faz, ele não questiona, ele tem gosta de história em quadrinho, e a gente associa tudo por aí, né? Os super-heróis, então, assim, tudo vai encaminhando para isso. O outro é mais, e ele é politizado, né? O outro ele já tem um. Eu também não gosto muito de falar de grau de autismo, porque fica muito É. estanque, né? É leve, é Uhum. moderado e é grave. E ele não é nem leve, nem moderado, nem grave, ele é ele. Então, ele já é mais politizado, ele é crítico, ele responde antes dos outros alunos, ele. Olha, se desenvolveu muito esse ano, apesar do EAD, né? E ele percebe, ele não quer. Então a gente cria vários esquemas. Às vezes a gente manda para a mãe, depende como Uhum. é o que vai funcionar para ele, né? Então, a gente manda digitalmente para a mãe, para fazer em casa, e ele vai acompanhando todas as aulas e vai preenchendo tudo que entrega para todo mundo. Só que em casa, aí ele tem um material mais centrado, porque o reforço da aprendizagem para eles tem que ser maior, né? Para que eles realmente Uhum. façam, né, aprendizagem significativa e leve para a vida. Então, não é passar muito rapidamente pelos assuntos, pelas temáticas, ele vai mais, precisa ter um reforço maior, então repetir mais vezes, que aí o processo vai indo melhor. Mas é isso, né? É olhar para cada um dentro da sua potencialidade, dentro da sua capacidade de fazer os ajustes para todos eles. Então, no ensino médio, as questões que mais pegam são essas: a adolescência, os aspectos afetivos, né? Então, eles já estão namorando, a gente teve um caso de rompimento entre dois alunos, né? O menino e a menina com autismo, e foi crítico, porque ele entrou na aula e falou assim: eu não estou bem, aluno do médio, eu não estou bem porque nós terminamos o nosso namoro e eu não quero falar sobre isso. E continue a aula, por favor. Ótimo, ótimo. Ótimo, Que bom que ele é isso. externalizou, né? Sim, 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 não estou bem e quero e não quero mais tocar nesse assunto. Estou bem triste, né? Ainda falou assim, estou triste, estou chateada e não quero tocar nesse assunto, quero assistir a aula. Então,
por favor, não perguntem, né? E são essas as questões, a percepção da sua individualidade na diferença, né? Mas assim, gente, quando eu falo a diferença, é preciso entender que todo mundo é diferente na sua singularidade. Eu tenho as minhas, a Thaís tem a dela, cada aluno tem o seu. Então, há diferença sim, mas como eu disse para vocês, cada um tem a sua necessidade educacional específica. Não é nem especial, é específica. Então, um caso, por exemplo, que tem ali uma separação entre pai e mãe, falecimento de um pai que a gente teve no colégio, a criança está demandando um atendimento diferenciado, uma atenção diferenciada, uma proposta diferenciada. Uma outra menina do 7º ano que está abalada, muito abalada com a pandemia, né, deixou ela muito, muito abalada emocionalmente. A gente está fazendo todo um processo de adaptação sem necessariamente ela ter nenhum laudo, ela não tem laudo, é um processo depressivo, e entrou nessa perspectiva. Então, aceitar, acolher essas necessidades específicas, né, que eles apresentam e trabalhar com elas. E o que acontece com os alunos do médio quando são situações de inclusão, né? A adolescência deixa eles mais espertos, mais, por um lado, mais bonitos, né? Mais organizados, mais preocupados com tomar banho, mais preocupados em ter as coisas em ordem, nessa perspectiva visual, começa a chamar a atenção. E a afetividade, né? Porque é uma idade que eles namoram, e também eles começam a perceber as diferenças, e aí todos os esforços para que a gente consiga implementar um processo educacional valioso para ele, significativo, sem expô-lo. Aí, né, sem que ele perceba que está sendo exposto. Mas é mais ou menos por aí. Aí a adaptação, ela vai sendo, a inclusão e a adaptação, ela vai sendo singularizada em cada componente curricular. Então, você imagina que no ensino médio são 15 professores. No fundamental, nos finais, a gente tem 10 componentes curriculares, e no médio sobe para 15. Porque eles vão fazer os itinerários do ensino médio, eu não sei se todo mundo já se apropriou, né, da nova lei do ensino médio, a construção dos itinerários formativos, as escolhas, né, e isso já implementa desde o primeiro. Algumas escolas implementam no segundo, do meio do segundo para frente, mas algumas optam por implementar desde o primeiro ano já a escolha do itinerário formativo que vai seguir. E por esse motivo a gente tem um volume de disciplinas um pouquinho diferenciado, e eles têm que trabalhar em todas elas, aprender e se desenvolver em todas elas, né? E orientações específicas, porque cada um deles, na sua singularidade, tem mais, digamos assim, mais aderência, um à linguagem, o outro à matemática, o outro às ciências. Então, nessas onde a aderência é maior, que para eles a aprendizagem é mais tranquila, a adaptação é muito pequena. E naquelas onde é mais denso, né, a adaptação é mais intensa. Às vezes, matemática, por exemplo, adapta do começo ao fim. Tem alguns currículos, né? Tem alguns currículos que realmente você tem que fazer adaptações, mas dependendo do caso, também assim, tem casos, né, que eles têm mais facilidade em determinadas matérias também. Então, por exemplo, eu peguei uma vez, eu dei aula para um Asperger, né? E só que ele tinha o hiperfoco, em informática. Então ele era muito inteligente, tinha uma capacitação assim matemática super altíssima, né? E eu lembro que assim, o que os pais se preocupavam muito, principalmente no ensino médio com ele, era o que ele vai ser depois que ele sair do ensino médio, o que ele vai fazer da vida dele, né? Eu acho que é uma coisa que, assim, é lógico que quando a gente está trabalhando com essas pessoas, é algo que, com certeza, também vive no convívio deles nesse momento, né? É uma preocupação de todos, é uma preocupação de todos.
um dos meninos lá do colégio, ele quer ser bombeiro. E o colégio é muito próximo do Corpo de Bombeiros, então a gente já ia fazer uma parceria para ver isso, e não deu por causa da pandemia, né? Mas focado que ele quer ser bombeiro, já fala há anos. Ai, que Vamos ver como é que legal. encaminha. Não, vamos ver como é que encaminha, né, Thaís? Porque tem muita coisa que pode ser feita, né? Muita coisa. E conhecendo a realidade, ele vê conforme ele consegue se encaixar ali. Que nem eu, nesse caso, eu conversei muito com esse meu aluno, porque ele não queria fazer faculdade. Aí eu fui conversando, eu falei, então você pode fazer um técnico, né? Na área de informática tem muita coisa. Aí foi muito bacana, Neide, porque nesse sentido, ele fez o técnico, né? E depois de um tempo, ele foi fazer a faculdade, porque aí é o que eu consegui convencer, inclusive, ele. Falei, ó, tudo que você sabe do técnico, você já vai saber muito mais do que outras pessoas na faculdade. Então, chegando na faculdade, você já vai saber muito bem. Vai estar na frente. Arrumou emprego, tá trabalhando no Bradesco, tá muito bem nessa parte. Então, isso é a nossa observação, né? Como a parte da psicopedagogia ou do professor em si, é a observação que a gente tem que ter de olhar, né, para esse aluno e ver nesse contexto o que se encaixa para ele, né? E é o que você fez certinho, você puxou por ele, né, Thaís? Você não falou assim, ai, tá Exatamente. bom, você não vai fazer faculdade. Você foi Não, de jeito nenhum. puxando. Esse é o nosso papel, né? Identificar os caminhos, né? E ir puxando, e seguindo. Hoje tá bem diferente, né? Hoje já tá diferente, já estão mais aceitos. Uma coisa que a gente estava falando antes, né? Eu e a Thaís, era que a inclusão, a situação de inclusão, não serve só para o aluno se sentir incluído, fazer parte da sociedade, mas para que toda a sociedade também saiba, aprenda a lidar com ele, aprenda a puxar, a incluí-lo, né? Não é só o movimento do aluno, da escola, dos pais, dos professores. O grupo de alunos também precisa ter essa aprendizagem, também precisa respeitar, né? A gente tem um aluno, a situação de um aluno que é autismo também, ele chegou na escola, eu não conheci, né? Também eu sou muito nova lá tal, mas eu não conheci antes, mas ele dava cabeçada. Um ano depois, ele já está sentado, fazendo a sua lição nos seus próprios cadernos, porque é um aluno de 9º ano, fazendo as lições no seu próprio caderno, e ele já está entrando em sala de aula, ele fica 1 hora. Agora, talvez tenha necessidade de refazer todo o trabalho, mas ele já está no ambiente. Aí o nosso trabalho foi o quê? Preparar os alunos do 9º ano para recebê-lo, né? Porque muito barulho, muitos distratores atrapalham e deixavam ele agitado. Então, as pessoas têm que aprender a conviver, não é só por ele, né? Eu vou estar no meio, eu vou estar com jovens da minha idade, eu vou estar fazendo o que todo mundo faz, eu vou estar acompanhando uma sala de aula. Os outros também precisam, né, aprender a receber. Deixa eu aproveitar e vou fazer as perguntinhas. Primeira coisa, né? Qual que é a sua visão sobre a inclusão escolar? Ela precisa acontecer, né? Porque a instituição escolar, os processos escolares, eles fazem parte de um processo social maior, né? Assim como ir à igreja, assim como ir ao mercado, assim como ir a uma praça, mas tem uma função significativa no ambiente escolar, porque é o local aonde transitam os conhecimentos acadêmicos. Então, existem os conhecimentos de vida, a gente traz esses conhecimentos para dentro da escola, e a ideia é fazer o quê? Pegar os conhecimentos da escola e levar para a vida, né? Então, não pode se falar assim, a teoria é diferente da prática, isso não existe. Né? Aquilo que a gente estuda na escola tem que acontecer na vida, e esses alunos não podem ficar apartados, eles têm que estar dentro da escola.
Agora, dentro da escola, aí tem todos os procedimentos, os trabalhos que tem que ser feito. Então, em termos de inclusão escolar, eu sou favorável. Agora, sim, é muito complicado, por exemplo, se você tem muita situação dentro da escola, né? Uma situação, por exemplo, muitos alunos dentro de uma sala de aula, alunos de inclusão, porque o trabalho fica muito complexo de desenvolver, né? Então, várias deficiências no mesmo ambiente, isso não ocorre socialmente, é muito raro acontecer. Então, a gente precisa fazer um planejamento escolar para que isso não ocorra dentro da escola também, né? Então, o que eu quero dizer é assim, se você tem na sua família, por exemplo, 4 filhos, você não tem cada um deles com uma deficiência diferente, com uma necessidade diferente. Se você teve um filho, você teve um filho e os outros filhos não têm deficiência. Então, você consegue administrar esta situação que vai ter as suas necessidades específicas, né? Dentro da sala de aula, se você inclui deficiência, se você tem muitos casos de inclusão dentro da sala de aula, fica complicado para o professor trabalhar. Só que essa é uma questão de planejamento escolar, isso não é uma questão que pai tinha que se preocupar, entendeu? Né? Isso é uma questão de gestão que está acima até da própria escola. Isso tinha que ser sistêmico, um controle melhor, para que você pudesse ter maior equilíbrio. Aí o professor consegue, né, fazer um processo melhor para cada um dos alunos, mas que eles têm que ir para a escola, tem que estar no ambiente como ele tem que estar em qualquer outro ambiente. Então, porque, na verdade, assim, o que eu acredito muito nessa questão da inclusão é que ele serve, sim, para a gente poder conhecer pessoas diferentes, né? Quando a gente fala de inclusão, não fala somente das pessoas que têm deficiência. Exato. Né? A gente coloca toda a comunidade, todo um social, né? É que muitas pessoas levam essa questão da inclusão apenas para quem tem deficiência. Sim, sim, é verdade. É verdade. Acaba até esquecendo disso. Né? A gente estava falando disso na nova lei, né? Na PNE. O quanto ela deixava de lado os transtornos de aprendizagem, eles também são situações de inclusão. Transtornos emocionais também são situação de inclusão, não só as deficiências, é verdade. Né? Na verdade, todos somos, né, situação todos de inclusão. Somos. Né? E aí, assim, o que a gente para analisar é que a escola em si, ela tem que ter, assim, uma preparação curricular, mais voltado para essa questão em si como que se fala, do PEI, por exemplo. Sim. Né? A gente fala dessa questão do PEI, que é muito importante. Toda vez que um professor ou que um pai chega para mim e fala assim, Thaís, o que eu tenho que fazer dentro do contexto escolar? O que eu tenho que pedir para a escola, às vezes, para poder ajudar o meu filho? Aí eu sempre oriento, falo, olha, você pode verificar um PEI, né, com a escola, com o colégio. Pode solicitar essa questão curricular, para daí você poder também ir ajudando e atuando junto ao seu filho, né, e também em relação ao atendimento específico que ele vai ter. A execução do PEI, ela ocorre depois das primeiras semanas de aula, né, a confecção, porque precisa conhecer o aluno, até entender de onde ele está vindo, para onde vai. Então, nas quebras de segmento, né, quando ele vem do 5º para o 6º, do 9º para o 1º, é o primeiro contato que os professores estão tendo. Aí leva-se algumas semanas, mas a partir dali já se tem uma noção de por onde o aluno vai construir a sua aprendizagem, né? Como é que isso vai ser conduzido e construído. E isso planificado ajuda bastante professores e a própria família, né, a entender
o processo para eles, sem dúvida. As escolas se preparam, a diversidade é grande, esse é um fator crítico, porque a formação inicial dos professores, eu acho que isso é uma coisa que precisa ficar clara, né? A formação inicial dos professores, ela é muito superficial ainda. Quando você vai fazer, por exemplo, uma pedagogia, você tem a disciplina de educação inclusiva, ela é de um semestre em 4 anos. O que você aprende, né, nesse tempo? É muito pouco para você dar conta de todas as situações comuns de inclusão, né? Porque a própria Thais estava falando para mim, eu atendi uma criança com síndrome de Sotos, é bem rara, né? Mas vamos pensar então nos casos que são mais comuns. Como é que você vai estudar em 6 meses, pelo menos as 4, 5 deficiências e todos os 3 transtornos de aprendizagem, mais o transtorno global de desenvolvimento? É muita coisa para pouco tempo. Então, depois se faz necessário formação em cima de formação, em cima de formação, em cima de formação, e o papel da escola também na formação dos seus professores para essa comunidade, porque depois que o aluno entra, ele não fica trocando de escola o tempo todo, é com esse grupo que vai seguir, né? Pode aparecer um novo, mas assim, em geral, ele estabiliza e ele segue ali com a escola. Então, aí, um processo de formação dos professores interno, né? Mas precisaria mudar isso em nível federal, para que se criassem as diretrizes curriculares do curso de pedagogia e das licenciaturas, porque a gente fala pedagogia ainda tem um semestre, e o que tem o licenciado depois, né, que é os professores que lecionam do 6º ano ao médio, menos ainda, né? Então, assim, para eles é uma grande surpresa, se eles não têm a vivência profissional anterior ou familiar, para eles é uma surpresa. Chegar na sala de aula e falarem assim, agora você tem que fazer uma adaptação curricular. O que é isso? Né? Se fala muito pouco. Aí é uma crítica mesmo aos processos estruturantes, né, legais, normativos do nosso país. Thaís, falei demais, passo para outra pergunta. Então a gente vai ficar aqui até o ano que vem. O tema que dá, né? Mas pode falar, pode falar. E, como a escola deve proceder diante da inclusão escolar e no ensino médio, como funciona o procedimento? Tá. Legalmente, a escola aceita, né? Ela não pode não aceitar um aluno que se matricula ali. Claro que se a gente tivesse um sistema organizado, a gente poderia fazer sugestões sempre melhores, né? Mas assim que o aluno chega, é feito o ideal seria o quê? Que a equipe de coordenação conhecesse esse aluno, conhecesse os pais, tivesse um primeiro momento de interação, recebesse, né, a documentação, estudasse a documentação do aluno, entrar em contato com a escola anterior para ver como é que foi o processo dele. Em seguida, reunião com os professores, e aí eu vou falar mais do grupo que eu trabalho, né? Reunião com os professores dos anos finais e médio para apresentação do aluno, construção da acolhida, pensando que ele está chegando pela primeira vez, a acolhida em todas as disciplinas, porque cada vez que troca disciplina é um professor novo, então não adianta, e ele vai passar uma semana, 15 dias em acolhida, tá? Conhecer, depois conversar bastante, verificar mais ou menos como ele se encontra para fazer o PEI, que é o Programa de Ensino Individualizado para os alunos, tá? E no ensino médio, da mesma forma, se ele está ingressando como um dos alunos nosso, ingressou esse ano. Foram 3 reuniões com pais, não estavam muito seguros, né, de fazer a troca, porque a solicitação do PEI, queria que o PEI viesse antes de a gente conhecer os alunos, não foi possível fazer isso, né, e não tem sentido você construir um plano antes de saber, né, o aluno não é uma caixa vazia que eu vou depositar e eu sei que isso vai acontecer, que vai dar certo. Não, foi preciso conhecer para depois criar os planos e
Aí então a gente fez algumas reuniões, depois conversamos com os professores e veio a escola. E é interessante porque como esses alunos do ensino médio, né, que a Thais estava falando, me perguntando, focando bem nesse tema, é bem interessante, porque aí eles começam a ter uma super autonomia, eles fazem tudo que os outros fazem, eles vão no banheiro, eles falam assim, não, minha mãe tá vindo me buscar, ó, falei com ela no celular, ficam no pátio, e a mãe tá vindo buscar nada, né? Eles ficam mais espertos, mais ligados, então a gente fica com o olhar mais atento também, né? Para que ele fique no perímetro que a gente possa cuidar, né? No espaço escolar que a gente possa cuidar. Então, toda a comunidade técnico-administrativa e pedagógica, todo mundo conhece todos eles, porque qualquer divergência já nos é sinalizado rapidamente. Então, e eles ficam mais autônomos, né, maiores. Exato, exato. É um trabalho que se constitui mesmo, né? É um trabalho muito bem feito lá. Eu pelo menos, assim, a experiência que eu tive recentemente, né, nesse colégio, é que é um trabalho bem feito mesmo. Ao ponto de ele ter essa autonomia de falar assim, preciso ir ao banheiro. E não, ninguém acompanha, supervisiona, né? Se precisa acompanhar, também acompanha, tá? Mas quando ele tem autonomia, só supervisiona para ver se está tudo bem. Assim, Thais, e também alguns casos, né, algumas situações, vem um mediador, tá? A gente combina com a família da necessidade do mediador, tá? Depende, como eu falei, cada um é um, né? Então depende muito como ele se coloca, como os limites que ele tem de tempo, de capacidade de concentração, até ela crescer para chegar em 50 minutos. Então, às vezes precisa andar, circular, se não está bem, depende medicamento, se está tomando medicamento, se tem troca de medicamento, adequação de medicamento, então, assim, são diversos fatores ali, e às vezes necessita de um mediador dentro da escola para fazer o processo ser melhor para ele, né? Uma vez eu conversei com uma amiga ela é mediadora também, e eu lembro dela ter contado o caso que ela fazia parte de uma pessoa que tinha autismo, né? E ela trabalhava no ensino médio. Só que essa pessoa, ela estava percebendo, como você falou, né? Estava tendo aquela questão de ter adaptação de matérias e tudo. E ela percebeu que se ela fizesse adaptação, não ia funcionar com ele. Era necessária a presença dela, mas, né, fazendo adaptação não funcionava. Então, o que ela chegou para a escola e deu sugestão, né? Ela falou, vamos colocar ele junto da turma. Porque tinha momentos que eles retiravam ele da sala. E aí ele sentia essa falta, né? Sim. Ele já estava pronto para ficar. Sim, tem que ter esse olhar. Ele precisava da mediação, mas na sala. Ali na sala não tinha problema. Não é? Então, assim, são casos e casos que a gente tem que ter esse olhar mesmo. Sim. Né? Sim, esse aluno do 9º ano, inicialmente ele não manifestou interesse de ir para a sala de aula. Foi uma proposição, vamos experimentar? Ele ficava 5 minutos, pegava as coisas dele e ia embora. 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 50 minutos. Ele já faz, né? É um aluno que chegava batendo a cabeça na mesa, batendo a cabeça na parede. Não correspondia, não interagia, né? E se você forçasse muito, ele vinha com a cabeça para bater na sua. Então, esse mediador, o professor, enfim, quem está ali com ele, precisa estimular, precisa puxar por ele. Né? Então, foram 50 minutos para ele, era muito,
foi um ganho enorme, era muita coisa. Vamos ver agora no retorno, né, voltando, como é que ele vai entender, se reapropriar da escola há muito tempo. Não foram 15 dias, né, são 6 meses, e esse menino não volta logo no começo, né, ele tem que esperar a vacina, então vai ser um período longo. Bom, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Tá bom, vamos lá. É permitido alterar a permanência no ambiente escolar e o currículo do aluno com deficiência? Sim, sim. A responsabilidade é da escola, sempre, né? O ideal é que ele permaneça o máximo possível dentro da escola, se isso não for sofrimento para ele, né? Como esse aluno que eu estava falando, né? Ele ficava, quando ingressou na escola, ele ficava 1 hora na escola. Agora ele já fica 2 horas, sendo que 50 minutos na sala de aula. Né? Educação física, mas não entrava nem na quadra. Agora já entra, já manipula a bola, né? Então já está encaminhando, né? Mas é possível desde que haja o suporte do responsável, né? Então, nesse caso, a mãe fica na escola junto, fica a mãe, o aluno, a mediadora e a nossa profissional, só para fazer todo o processo para ele. E aí, toda adaptação curricular, ela vai sendo feita em todos os componentes. Então, no momento que ele está em aula, ele está acompanhando aquela aula, e depois os outros 50 minutos, 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 20, que a ideia é que ele fique o período inteiro. 1 hora e 10, 1 hora e 20, estudando os componentes que ele não teve naquele dia, né? Porque ele ficou, sei lá, ele entrou na aula de história, então ele vai ter português, ele vai ter matemática, né? Os outros componentes. Então, assim, é possível fazer. Não pode, como é que eu posso dizer? Para esse caso, era muito sofrido ficar na escola, né? Ele já era um aluno maior e ele não se sentia bem, ele começava a ficar nervoso, irritado, de não poder sair, de não poder estar na casa dele, de não poder estar com as coisas dele, de estar em outro ambiente, a iluminação, barulho, né? Intervalo, isso incomodava demais. Então, são raros os casos que, e claro que tem que ter o suporte do responsável ali. Então, né, esse também é a única situação na minha vida que eu acompanhei de um aluno que não fica o período inteiro no colégio. Tá? Então, sim. E a adaptação curricular pode ser feita assim, tá? Para atender as necessidades específicas dele, né? Depende, por exemplo, hoje eles vão na progressão continuada, então eles estão sempre dentro da sua turma, com uma diferença de idade, talvez 1 ano, no máximo 2 ali, mas o olhar pedagógico para ele tem que ser de acordo com o processo de aprendizagem dele. Então, pode-se fazer adaptação total do currículo para ele. Bom, fazer mais uma pergunta aqui. Tá bom. Existem casos específicos que precisam ser encaminhados à Secretaria de Educação? Olha, tecnicamente não, tá? Tecnicamente, a escola que deveria se preparar para receber todos eles. Então, a gente não poderia falar assim, isso aqui não dá. Estou te devolvendo, tá, Secretaria de Educação. Agora, o que a gente reporta... o que se reporta a gente pede uma ação mais rápida se tem violência, se a gente identifica que tem alguma violência que esse aluno está sofrendo, ou se ele está em um processo depressivo beirando o suicídio, mas isso para todos também, tá? Mas para esses alunos a gente tem um olhar mais intenso, né, para ver se não está sofrendo nenhum caso de violência. Aí a gente acionaria, mas se fosse também um caso assim, Thaís, o grau
de sociabilização dele é muito comprometido, não é possível interagir, ele é agressivo. Aí a gente precisa de suporte, porque às vezes nem a família consegue, né? Essa é a questão. Às vezes a família está tentando ir no CAPS, está tentando passar por médico e não consegue, porque não tem vaga, porque eu vou te atender não sei o quê. Aí é importante chamar a supervisão para interceder. E eles, entre eles lá, eles dão um jeito rapidinho, sabe? Dão um jeito rapidinho, precisa do atendimento para que ele possa se manter estável, né? Dentro do colégio. Então, eu entendo assim, quando você fala de Secretaria de Educação, são as supervisoras que acompanham o colégio, porque elas acompanham, uma das funções é acompanhar todas as inclusões, de todos os tipos, e verificar como está o andamento desses alunos, e se a gente precisa de respaldo, é para elas que a gente solicita. Porque às vezes a família não tem acesso, ela quer fazer, ela quer participar, ela quer interceder, mas não consegue. E claro que também assim, se a gente identificar um caso de abandono, né, a criança fica muitas vezes no colégio, não deixa comida, não vem buscar na hora, falta demais, a gente também encaminha essas situações, ora para conselho tutelar, ora para a própria para supervisoras, né? Como eu te falei, o colégio que eu trabalho é um colégio particular, então as demandas são diferentes, não adianta, né? A gente falar que é do mesmo jeito, as demandas são diferentes, existe um poder aquisitivo que favorece essas famílias a darem toda a sustentação de médico, de medicamento, de agilidade, de transporte simplesmente, tem carro, outras famílias não têm, né? Então, o que eu estou falando aqui é da minha formação, do meu conhecimento, não que a gente tenha tido essa situação. Pedagogicamente, não deveria encaminhar, né? A legislação é muito clara de que a escola tem que acolher, receber e desenvolver os processos, por mais que a gente tenha um olhar crítico, que a gente tem que ter, né, de que é muito simples para o poder público falar assim, olha, pega essa criança, coloca dentro da tua escola e faça. E não manda material adaptado, dinheiro para fazer compra, processo formativo, né? Então, a gente também tem que ter esse olhar crítico. Parece para a população, para os pais, que assim, eu matriculo e tem tudo lá. Isso precisa ficar claro. Não tem, eles não mandam. Se fala muito, mas as ações práticas são pequenas, pequeníssimas. O aluno cego que precisa de braille, aonde é que tem uma impressora em braille? Me fala aí. Não tem nem papel. Tem papel sulfite na escola, tem papel higiênico. Então, e não é a escola, e às vezes os pais também confundem. É a escola que tem que comprar. A escola recebe a verba, e a verba dela não dão verba, não dão dinheiro para ela fazer a compra. Na escola particular é diferente. Na escola particular é um contrato firmado, é um contrato de prestação de serviço. Na escola pública é desrespeitado mesmo, a palavra é essa. Eu posso falar? É mais complexo, na verdade, né? Porque não depende apenas da instituição escolar, mas sim de uma instituição de governo. Exato, É algo exato. muito maior. O governo é o responsável. A responsabilidade é a forma como o nosso país se estrutura politicamente é que o governo é responsável pelos seus cidadãos, ponto. Isso é num contexto de educação no geral. Exato, exato. Num todo, a gente acaba visualizando. É lógico que, assim, quando você tem a parte de inclusão, parece que é mais esquecido ainda, né? Então, assim, é muito difícil de você... Nesses 30 anos que a gente tem aí de inclusão, Neide, se você parar para pensar, o que teve de muita luta já... Nossa! Teve muita coisa. Só que, assim, a gente sabe que tem muitas falhas e tem muita coisa para mudar ainda. Sim, com certeza. O problema maior está, sim, né, nas condições governamentais. Sim.
Sim. Não só eu vou falar assim, ó, não só do governo atual, tá, mas de antes, De anos, né, eu concordo, anos. concordo. Então, não vamos colocar a crítica numa coisa só, né? Já é de anos isso. Então, infelizmente, a gente não tem essas condições ainda para poder melhorar, né? Exato, exato. Pode Apesar falar. de, assim, alguns casos, às vezes, se você for ver, por exemplo, no Sul, né, na região do Sul, no Sul tem escolas que são, que tem os AEs, que eles chamam, gente, que são sensacionais, Sim, que são as escolas do governo. sim. Mas dependendo do estado. Então, Thaís, porque assim, política pública existe. Existe política pública para a inclusão. O que não existe é vontade política, que é fazer o direcionamento da verba chegar onde tem que chegar. E não é só assim, eu vou equipar e vou comprar um monte de coisa, qualquer coisa, né? Cadê a formação? Cadê a politização desses professores, né? Cadê o arroz com feijão da inclusão? A lei está lá, a lei manda. E quem executa? Não é, a gente não tem o poder de fazer a execução. A gente só consegue executar quando chega para a gente. E não tem chegado, é o que a Thais está falando. No Sul tem, porque existe vontade política. É uma outra constituição social, né? São o fato de serem imigrantes, de terem outro tipo de relacionamento social ali, de querer fazer, de falar assim, não, de entender, é muito diferente das outras regiões. Eles têm outros problemas lá, com racismo, com outras questões, mas a vontade política na inclusão impera, não adianta, é a distribuição do dinheiro faz a diferença. Bom, deixa eu vou fazer uma última perguntinha. Como preparar um currículo de um aluno com deficiência matriculado no ensino médio, mas ainda no processo de alfabetização? Então, essa pergunta é muito ótima, porque precisa alfabetizar, né? Precisa alfabetizar, e às vezes a alfabetização não depende só da nossa intenção, né? Nem da intenção dos pais. É uma intenção coletiva, mas do estalo do aluno também. Quando ele começa a ver valor naquilo, né? Enquanto ele vai se virando na oralidade, no desenho, na pintura, nos esquemas, para ele vai indo tudo bem. Mas chega um dado momento que ele percebe, né, que assim, todo mundo lê, eu também não leio. Por que ele consegue, eu não consigo? Principalmente no ensino médio, a comparação com o outro fica muito latente. Eles evoluem nesse sentido, eles não estão mais centrados em si. Tá dando certo, tá dando certo. Agora é assim, por que ele tá fazendo aquilo e eu não tô? Por que ele consegue e eu não consigo? Então, o que acontece? A alfabetização ocorre no dado momento em que tem essa possibilidade, esse estalo, essa puxada, que todo mundo decide junto, vamos alfabetizar. E as demais disciplinas passam a trabalhar também com o texto escrito, porém, começa com palavra, depois vai ampliando para frases, né? E língua portuguesa, particularmente, é que vai fazendo a maior puxada, que vai começando lá. Para eles é mais simples, nem para todos, mas para a grande maioria, dividir nas famílias silábicas, né? Parecido com a cartilha, e depois vai fazendo as associações sonoras com a parte escrita. Bom, aí, a partir disso, uma conversa entre os professores para que eles busquem as palavras que também façam sintonia com língua portuguesa, mas língua portuguesa precisa dar uma puxada em palavra, depois frase e depois parágrafo. É claro que talvez o parágrafo seja sempre um parágrafo curto, aquilo que ele consegue fazer, né? Mas o esforço de entender, de tentar limitar o espaço para escrita, todo o processo de alfabetização que faz
para a criança, só que para ele bem mais rápido. Já está falando muito melhor, já entende muito melhor, né? Então dá para fazer um processo bastante rápido de alfabetização no ensino médio. A gente tem uma aluna, não está no ensino médio, mas está no 7º ano em alfabetização. E ó, mandando ver, já está alfabetizando em português e inglês ao mesmo tempo. É engraçado, eles têm facilidade para inglês, né? Sim, 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 sim. Principalmente para oralidade, para eles, nossa, vai que uma beleza, uma beleza. É porque a escrita é aquela delicadeza, né? De escolher o desenho da letra, né? Fala, Thaís, te cortei. Não, eu acho que também pela sonoridade. Sim, sim. É como eles são sensíveis a som, né? O português é muito floreado, o inglês é mais, né? Papum, é aquilo, Papum. né? Com certeza. Tá ótimo, bom, Thaís. Eu te agradeço, Neide. Imagina. Nossa conversa. Sim, depois, precisando, a gente vai marcando de tempos em tempos, aí a gente retoma. Eu acho ótimo, porque, na verdade, assim, esse trabalho que a gente faz aqui, né, que eu faço aqui, é para realmente trazer conscientização às pessoas. E, assim, até nessa questão da inclusão, aliás, foi o que começou meu canal, né? Foi justamente esses termos, né, esses itens da inclusão em si, é que eu realmente quis montar o canal e trazer para as pessoas e trazer mais coisas referentes a isso, né, para elas conhecerem. Essa parte do ensino médio, as pessoas perguntam, né, perguntam normalmente para mim, porque é muito forte na parte do Fundamental 1. Sim, sim. Né? Agora, Fundamental 2 ensino médio, a gente quase não vê muito assunto sobre isso. E é bacana você ter trazido a sua experiência. Sim, claro, claro. E fico à disposição para outros momentos também. E é verdade, não tem ninguém muito falando. Às vezes o medo, talvez eles vão se encaminhando para classes especiais, escolas especiais, né, e vão segregando. Então, é importante mantê-los, né, no sistema regular, minha opinião. Não, e bacana que, assim, que todo esse trabalho que é feito é para pensar, assim, numa autonomia dessa criança ou dessa pessoa, né? Exatamente para isso, para a gente depois, quando chegar na fase adulta, ele saber como lidar numa empresa. Exato, exato, exato. Então, todo esse trabalho acadêmico, a gente vai focar mais na aprendizagem acadêmica mesmo, de raciocínio lógico, de fazer as operações básicas, sim, por que não? Pelo menos somar e subtrair, entender essa lógica, né? Produzir alguma coisa autonomamente, eu preciso escrever, eu preciso fazer uma anotação, qualquer coisa da vida, né, dele. Eu preciso operar um equipamento, eu preciso dar um suporte para alguma pessoa. Então, esses conhecimentos acadêmicos, eles influenciam sim lá na frente. Tá certo, então. Muito obrigada, tá bom. Viu? Obrigada, viu? Obrigada, gente. Muito obrigada. Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem os links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.